Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Hoje, para falar sobre produção e reprodução de bovinos, recebo o médico veterinário Dr. Rafael Malhado. Rafael, obrigado por ter aceito o convite. É muito bacana a gente receber os médicos veterinários aqui para a gente falar sobre a produção e sobre as áreas de atuação, né? Não, obrigado você. Eu acho que é legal a gente falar um pouco mostrando o que tem no campo, né? Principalmente para os alunos de veterinária também, eles veem muito, às vezes, na faculdade, mas acaba que difere muito do campo. Nem sempre o que eu aplico na faculdade eu consigo aplicar ele no dia a dia do campo. A realidade é um pouco diferente, assim, vamos dizer. Tem muitas coisas que vêm da faculdade, mas tem coisas que eu tenho que adaptar e me virar no que eu tenho no campo ali naquele dia, né? Não? Exatamente. Você é formado há 15 anos na medicina veterinária e conta pra gente como é que começou esse seu contato com os animais, né? E por que a reprodução de bovinos? Na verdade, a minha história é... Eu vim da cidade, minha família não é de roça. Meu pai, na verdade, não conhece nem bovino, nem equino, nem minha família, mas eu sempre gostei. E pelo incentivo do meu pai, eu comecei a ter um cavalo e comecei a frequentar um rancho e o dia a dia, limpar cocheira, cortar capim, e com isso ele começou a me chamar pro ramo. Eu entrei na faculdade por causa de equino, eu queria equino, na verdade, cuidar de equino, reprodução. Depois, quando eu comecei a focar no bovino, eu vi que o bovino ele é mais rentável. Ele foi feito como produção, e já o equino ele é um big pet. Poucos conseguem ganhar dinheiro com o equino. Então daí eu vi que eu conseguia usar o equino que eu gostava para mexer com o bovino e foquei no bovino. A partir do meio da faculdade em diante, eu praticamente só mexi com o bovino. Sim. Quando a gente fala em produção animal, né, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo, e nós estamos também numa região muito privilegiada, né? O Vale do Paraíba tem um rebanho muito grande, né? Se a gente for focar aqui em São José dos Campos, por exemplo, 70% da área é rural. Todo mundo acha que é urbano e é muito mais rural que urbano. Na verdade, ela é muito urbana, mas ela tem uma área rural bem vasta em relação ao vale, né? O gostoso do bovino é isso aí, porque você consegue ter uma lucratividade e viver disso. Hoje eu tenho minha maior dificuldade aqui no Vale, a pessoa não vê a fazenda como empresa. É a minha maior dificuldade. Ele tem a fazenda que ele herdou, às vezes, do pai, do vô, e ele não faz aquela empresa virar dinheiro. Ele não corre atrás de um técnico. E assim, eu tenho já um emprego na cidade, eu vejo como se fosse ali meu hobby. Se ele me pagar ou empatar, tá bom. Esse cara não é meu melhor cliente, porque ele não vê como empresa. A empresa, se ela não te der lucro, você para. E a fazenda não, o cara vai tocando. Então, assim, a primeira coisa eu teria que marcar e começar a ver onde estão os gargalos e conseguir correr atrás. E sempre ter um técnico junto que facilita muito. Você erra menos, né? Exato. E pensando na logística também, né? A nossa região, ela está próxima de São Paulo, ela está próxima do Rio de Janeiro, né? Nós estamos numa região muito boa, os pastos aqui são muito bons, né? Então, quando a gente entende que o produtor rural tem os pequenos, né? Que a boa parte do Brasil são pequenos produtores, da produção leiteira, produção de carne, como é que você vê aqui no setor, né? Tem grandes fazendas ou você vê que realmente é um mercado menor? O Vale foi um dos maiores produtores de leite do Brasil. Chegou a ser o maior produtor de leite quase do Brasil. Hoje ele é muito mais bifurcado para o corte. Não tem mais tantas fazendas grandes. As fazendas grandes têm 400 vacas e tal. O grosso é ali de 100 vacas para trás. Mas são produtores, em geral, hoje passando muito mais para o corte que para o leite. O leite é uma agricultura, uma pecuária, né, que eu fico muito amarrada e às vezes em conta, e são os centavos que me dá o lucro. Então, se o cara não for muito eficiente, a chance de ele não ganhar dinheiro é grande. E se o pecuarista não estiver ali fazendo conta aí nesses centavos para ele ganhar dinheiro, é onde o gargalo pega. Eu vejo a maior dificuldade de leite que eu dependo, às vezes, de entregar para a cooperativa. Ninguém corre atrás, às vezes, de fazer um queijo, de fazer um iogurte. Eu tirar o produtor primário e tentar chegar no final, que é o cara que mais ganha dinheiro. Enquanto eu falo que enquanto 1 litro de leite vale muito mais do que 1 litro de água, é difícil eu conseguir ter o lucro máximo no leite. Uma hora que eu começo a agregar, fazer um queijo, um iogurte, já muda, porque daí eu agrego valor no produto. E a gente fala também ali da produção, né? Artesanal.
Eu vejo que muitas pessoas também gostam, né, daquele queijo que foi maturado ali, tem os processos, né, de fabricação. Hoje em São José já tem um veterinário que é amigo meu que ele trabalha tirando o sim. O sim é tipo um selo de inspeção. Ele já conseguiu tirar alguns, quem quiser tirar o selo e melhorar, ele é da prefeitura de São José. E ele trabalha com isso, ajudando os produtores gratuitamente a conseguir tirar esse selo do sim. Isso é bacana, porque a gente consegue ajudar esse produtor rural pequeno, né, para que ele consiga aumentar essa produtividade, né? E na sua ótica, assim, o que você vê na reprodução? O que teve de melhora nesses últimos anos, né? A gente falando ali de inseminação artificial, transferência de embrião. É muito forte aqui no Vale do Paraíba? Como que é essa demanda? Por que eu comecei na reprodução? Eles é até um pouco mais legal. Até quando eu comecei há 15 anos atrás, o veterinário ele era visto como fosse um bombeiro, principalmente veterinário de campo. O que é? Eu tenho um problema, ele ligava pro veterinário, ele vinha e resolvia e recebia. Era um bombeiro, ele apagava um fogo e resolvia aquele problema. Eu comecei a ver que a reprodução ela gera lucro para o produtor. Ele te liga para gerar um lucro. Opa, eu preciso melhorar a qualidade de carne do produto que nasce ou de uma vaca de leite. Daí a reprodução veio para melhorar isso. Daí, por que a inseminação? Eu consigo multiplicar muito mais rapidamente um animal. O que seria a inseminação, né? Seria a deposição do sêmen de um reprodutor de alto desempenho numa fêmea. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho uma vaca de leite, ela demora para mostrar os filhos daquele touro 5 anos. Cobriu aquela vaca, demora 9 meses para nascer, vamos fechar 1 ano. 2 anos para essa filha começar a emprenhar, mais 1 ano para aquela filha gestar. Com isso, passou 4 anos. 4 anos vai parir a primeira filha daquele touro e fala, não deu leite a filha dele. Olha o prejuízo. Daí começa a parir a segunda filha daquele touro, nossa, também não deu leite. Daí ele fala assim, errei o touro. Se ele errou o touro, ele já perdeu 4 anos, mais 1 ano que ele tem todas as vacas gestantes. Olha o tempo que o cara perdeu na pecuária. Então, quando a pessoa erra um touro, ele perdeu no mínimo 5 anos numa pecuária leiteira. Então, é muito arriscado eu usar um touro e errar. É muito comum o cara falar assim, não, meu vizinho ele tem um touro de leite que as filhas são muito boas de leite. Ele deu sorte, ele acertou. Mas se o cara errou, o cara perdeu 5 anos. É muito tempo para trás. O que é inseminação? Eu peguei um touro de alto desempenho, eles analisaram 1000 touros, aquele touro, todas as filhas dele deram leite, esse touro de 1 a 3 animais dos 1000 vão ser vendedores de sêmen, então é provado que as filhas vão dar leite. Eu já dou um tiro muito mais certo, não tem esse risco de 5 anos. Então, para o cara de leite que ele não usa uma inseminação, é um tiro no pé. A chance de ele errar é muito maior do que ele acertar. Entendeu? Então você tem uma eficiência, uma chance de acerto muito grande. Hoje já tem catálogos comparando cada touro. Então eu consigo selecionar um touro melhor para gordura, para produzir um queijo melhor, um touro melhor para CCS, com menos bactéria, um touro que corrige úbere, um touro que corrige perna. Eu consigo acertar características no plantel. Outra coisa, eu tenho uma vaca holandesa, eu consigo inseminar ela de holandês. Eu tenho uma vaca gir, eu consigo inseminar ela de gir. Eu consigo usar vários touros diferentes dentro de uma mesma propriedade. É interessante você falar isso, porque a gente tem as características, né, do zebuíno e dos taurinos. E é muito comum que haja essa mistura, né? Você pega a característica boa de um e a característica boa de outro. O pessoal entender, né? A gente tem essas características ali que trazem uma eficiência produtiva muito grande para a fazenda, né? O animal holandês é o animal de maior tempo de seleção leiteira, é o animal que dá mais leite. Por que o pessoal não usa o holandês puro? Porque o holandês puro ele é mais sensível ao nosso clima, que nosso clima é muito quente, ele é mais sensível a carrapato, berne, então assim, ele sofre muito com o meu clima, ele não gosta muito de subir morro, descer morro. Se eu colocar ele no adaptado, em um lugar, fornecer a comida para ele e deixar um clima para ele legal, ninguém bate ele dando leite. Como às vezes eu não consigo dar essa adaptação nele, melhorar ele, eu acabo cruzando ele com o gir, faço meio sangue virando um gir holanda, pegamos a rusticidade do gir, mas ele não é tão produtivo de leite. Com a qualidade do holandês e faço meio sangue, um animal rústico do gir com o animal leiteiro do holandês para fazer o gir holanda. Então, querendo eu ou não, eu estrago minha vaca holandesa dando rusticidade nela, então acaba que ela dá mais leite que a holandesa no desafio. Se você der a qualidade máxima para ela, ninguém bate ela. Mas quando eu dou um desafio dela de carrapato, calor, ter que andar para comer, o gir holanda é mais eficiente que ela. E é interessante. Outro ponto que a gente avalia, né, além das raças, né, de todas as características, é a quantidade,
né, de alimento que esses animais necessitam. Né? A quantidade de alimento e de água, que é um custo elevado, né? A gente não pode dar somente o volumoso, somente aquele capim ali para aquele animal, né? E no final das contas, como é que o produtor faz no tempo das chuvas e no tempo das secas? Essa é a maior dificuldade nossa, principalmente em gado de corte, né? O produtor de leite bastante ainda tem o hábito de plantar. Todo mundo reclama, vamos dizer, que a gente tem mais ou menos 6 meses de chuva e 6 meses de água. E 6 meses de seca, né? Então, a época que está chovendo, o que eu preciso? Só plantar e eu guardo para a época que eu não tenho, que muita gente não faz. É muito mais fácil eu pegar essa época boa, eu planto ela, tiro o alimento, guardo, ensilo ele e eu utilizo na época da seca. O que eu tenho que fazer? Tentar produzir o máximo que der nas águas para na seca eu conseguir fornecer. Principalmente no gado de leite, que ele produz leite o ano inteiro. Como que eu resolvo isso em gado de corte? Eu faço as vacas parir que nem uma estação de monta. O que é? Eu emprenho elas nas águas, elas parem no finalzinho da seca, amamento os bezerros nas águas, que na faixa de 7 a 8 meses, quando vai entrar a seca eu desmamo. Então eu aumento a lotação nas águas com vaca e bezerro, na seca eu diminuo essa lotação tirando os bezerros. Isso chama estação de monta, então, que é a época que eu mais trabalho agora, de setembro até fevereiro, março, que são a estação de monta de reprodução. É onde você usa essa estratégia, né, para que esses animais não sofram tanto ali pela falta de água, né? Quando eu consigo fazer isso aí, eu consigo aumentar a lotação da fazenda. Nas águas com os bezerros e na seca sem aqueles bezerros. Facilita minha vida bastante. Não sei se você sabe, mas a vaca ela só cicla se estiver sobrando comida. Se você pegar uma mulher, ela pode estar assim super magra, ela cicla tal perfeitamente ali a cada 21 dias na média, né? A vaca não, se ela estiver perdendo score, emagrecendo, ela é super inteligente. Ela fala assim, opa, tá faltando comida, por que eu vou reproduzir e colocar outro animal no mundo? Eu paro de ciclar. Uma vaca pode ficar até 1 ano sem dar cio. Se você procurar, a média de parição em gado de corte no Brasil e até próximo ao gado de leite é de 50% por ano. É como se metade dos meus animais não trabalhassem 1 ano, porque as vacas que estão paridas, amamentando com bezerro no pé, elas param de ciclar, devido a essa deficiência de comida e trabalhar elas na época errada. Eu vi alguns dados antes da gente começar a gravar. Os Estados Unidos têm um rebanho menor que o Brasil. E produz muito mais que a gente. Produz muito mais. O que tem a ver, qual a relação que tem entre o rebanho brasileiro e do rebanho americano, por exemplo? A primeira coisa que eles ainda já estão um passo na frente, eles já são muito mais eficientes tecnologicamente. Quase todo plantel máximo inseminado, eu ainda tenho bastante animais intensificados em tratar. O que eles fazem? Eles pegam a maior área da fazenda, eles plantam ela e eles intensificam tratando no coxo. Qual que é a vantagem? Ele não precisa usar tanta área e ele consegue ter uma produção muito maior, porque eu acelero o processo de abate, eu acelero o processo de produção de leite, eu consigo ter uma vaca holandesa que dá mais leite proporcional à holandesa, porque eu confino ela em quadrados que seriam os compost bar ou os freestyle, e eu trago a comida para ela. Eu ponho um clima que ela quer ali dentro e dou a comida para ela. E o resto da fazenda eu planto. Principalmente eles que têm neve, tem tornado, essas coisas tudo, eles conseguem produzir o máximo e deixam eles fechados. Então, com isso, ele consegue tecnificar e produzir mais que a gente. A gente tem muito mais área, mas a gente é muito menos tecnificado, muito menos eficiente em plantar e produzir. Que é onde a gente vai chegar. Eu faço muito cursos, né? E os cursos eu mostro muito isso daí, porque é uma área que a hora que a gente começar a tecnificar e aumentar, ninguém bate a gente mais. A área que a gente tem ainda para ser eficiente, para melhorar, ninguém pega a gente na pecuária. E é interessante porque, é outro ponto que eu queria entrar com você, a União Europeia acabou de emitir, né, faz 1 ano, e a partir de 2025, o rebanho ele precisa ser totalmente rastreável. Né? Não só na pecuária, né, mas a soja, o café, todos os commodities ali, e os subprodutos. Né? Então, tem uma necessidade muito grande, né, do Brasil tecnificar, como você tinha falado, para conseguir atender a União Europeia. Então, o setor está movimentado, né, para conseguir rastrear todos os pontos, inclusive na questão do desmatamento também. Né? Mostra que até 2050 praticamente quase dobra a população mundial. Se você for pensar em dobrar, quem tem a maior área no mundo quase para plantar é a gente no Brasil. Então, se a gente intensificar, a gente que vai alimentar esse mundo provavelmente nesse caminho que está.
Em relação à União Europeia, o que é? Eles querem um animal sustentável em relação a diminuir desmatamento, saber o que vacina que ele tomou, que remédio ele tomou, que ainda é muito pouco, assim, marcado, estudado. E com esse animal rastreável, ele consegue ter exatamente o que aconteceu com ele, tá? Todo mundo fala que assim, a vaca toma hormônio, quase nada. E os que demoram, eles são muito menos tecnificados. Antigamente a gente abatia um boi com 5 anos, eu consigo hoje trazer ele para 4, 3, já tenho abatido animais com 18, 20 meses. Não é hormônio, é genética. Ele consegue nutrição mamar também, mais né? pesada, nutrição mais balanceada, eu consigo chegar ele no abate muito mais precocemente. Tá? Hoje a gente tem aqueles coxo calanguete, né? Que hoje a gente tem algumas coleiras ali que sabe quanto que o animal comeu, quanto que ele perdeu de peso. Isso é uma coisa bem interessante, Rodrigo. Quase ninguém marca, isso é assustador. Se você tem uma empresa, eu tenho que marcar quanto entra, quanto sai. Minha receita é o que sobra, tá? A receita bruta é a receita líquida. Isso é uma maior deficiência em fazenda. O cara de corte, ele não marca o que o bezerro engorda mês, ele não marca o que a vaca está engordando mês, se ela estiver seca, vamos dizer. Então eu não sei quanto que eu estou fornecendo e quanto que está voltando. Isso aí, assim, tem muita gente que não tem nem balança. Em gado de leite, o cara não faz conta. Ele gasta X por mês, ele tira X de leite. Ele consegue facilmente saber quanto custa o litro de leite. Porque senão falar, meu litro de leite custa no mínimo 3 litros por dia. Se a vaca der menos que 3, eu preciso secá-la, porque ela está comendo o lucro da outra. Então, o marcar é super importante. Você tem os indicadores, e o pessoal né? não tem esses indicadores fortes. Eu vi que é muito comum, né? Algumas regiões aqui do Brasil, o gado confinado, ou aquele gado que está a pasto ali, tem todos os indicadores, né? Essas fazendas mais modernas, mais tecnificadas. Então, o produtor, ele consegue tomar a decisão. Olha, essa vaca aqui, ela está comendo muito, mas ela não está devolvendo peso, né? O que está acontecendo com ela? As vacas de corte, a gente calcula por quilo de bezerro desmamado, né? Até 3 meses, praticamente, o bezerro, ele só mama, ele quase não pasta. Ele está começando a virar herbívoro, né? Ele é um mamífero até 3 meses. Ele quase não pasta. Então, quando você quer saber quem são as melhores mães, eu tenho que pesar os bezerros por volta de 3 meses. Tá? Eu pesei os bezerros ali, a média deu 100 quilos, tem um bezerro com 60, 70. Esses bezerros são filho das mães fracas, mães piores de produção. E eu tenho aqueles bezerros acima da média. Opa, são minhas melhores mães. Eu já começo uma pré-seleção em quem eu vou descartar se eu precisar diminuir meu plantel. E se eu tenho uma vaca que desmama um bezerro de 250 quilos e outra desmama um bezerro de 180, 150, a R$10 dá mais, quase R$500 de diferença. Então, assim, eu começo a marcar e muita gente não faz isso. Eu consigo saber quem são meus melhores animais na fazenda. E pensando do ponto de vista ali de saúde desses animais, né? Quando a gente pensa em rebanho, tem as vacinas, tem os vermífugos. Como que vocês fazem desse monitoramento? Tem algum sistema integrado, né, da defesa agropecuária? Como é que funciona? A gente tinha 2 vacinas obrigatórias, que era a fitose, que agora acabou a campanha, e ficamos com a zona livre de afitose no estado de São Paulo também. E a única que sobrou agora seria a brucelose, que é uma vacina contra o aborto que a gente faz em todas as fêmeas. Ela é realizada 2 vezes por ano, vacina os animais uma vez na vida de 3 a 8 meses. Normalmente ela é realizada até o final do mês de maio até o final do mês de novembro, tá? De fora isso aí eu teria que entrar com um vermífugo e tal, e tá sempre controlando, principalmente carrapato e berne. Mas vacina hoje obrigatória ficou só a brucelose. Tá? A gente também gosta de usar uma vacina contra o aborto, uma leptospirose. Não é de rotina que todo mundo usa, em animais de alto valor a gente sempre usa, e um animal comum alguns usam, alguns não. A raiva não tá como obrigatória? Não tá como obrigatória, mas eu não deixo nenhum cliente meu de fazer. Porque a nossa região aqui tem muita caverna, muito morro, e sempre tem um ou outro morcego. Eu sempre faço. Eu acho que vacina é a coisa mais barata que tem. Você vê, a vacina para mim mais importante que tem é a vacina de clostridiose, que são os clostridium, né? Tétano, botulismo, e a gente tem 11 tipos em bovino. Ela custa 1 e pouquinho a dose e quase toda semana eu atendo algum animal que morreu porque o cara não fez a dose no bezerro. E ela não é obrigatória. Por quê? Porque ela não é a zoonose. Em São José é bem interessante, é feita a campanha gratuitamente da cidade e eles vacinam raiva e clostridiose e brucelose gratuitamente. Qualquer produtor? Qualquer produtor, só ele se cadastrar na prefeitura. Ela é feita em maio e novembro. Normalmente é de brucelose um pouquinho antes. Tá? A gente atende São José inteiro, de São Francisco até São José. Então quer dizer que o produtor rural que tem a propriedade aqui, ela precisa estar cadastrada?
provavelmente. Tem que ter o cadastro. O cadastro, né? Pelo menos o cadastro junto ao EDA, escritório de defesa. Tá. Então, o produtor que ele quer que o animal seja vacinado, ele entra em contato com a prefeitura, deve ser através do 156 também, né? Pode ligar ou no ponto rural ou no 56, daí ele se cadastra. Daí na campanha, ele já vai estar cadastrado lá, a equipe vai ligar para ele e passa e vacina gratuitamente. Faz todo o serviço de vacina e de vacinação. De vermifugação também? Ou não? Só vacinação? Não, só vacinação. Tá. Então é importante a gente falar, né? Pessoal que tem produtor rural aqui da nossa região, também fica o aviso, o alerta, né? Para que faça todo o cuidado, todo o manejo. Então, voltando para a produção, qual a maior dificuldade que você vê hoje em relação à mão de obra? Como que tá? Porque a cidade ela traz muitas oportunidades, né? E eu vejo que muitas famílias, né, deixam a atividade da fazenda, da produção, porque os filhos, os descendentes, não querem seguir. Como que você vê hoje as fazendas? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de mão de obra. Antigamente, você chegava no curral, tinha 4, 5, 6 crianças em volta do curral querendo aprender. Hoje é raro ter. Falar que é uma vida fácil não é. É muito mais trabalhoso braçalmente. Mentalmente, não. Eu acho que o braçal é muito mais fácil você descansar que o mentalmente, mas nem todo mundo pensa assim. A pessoa já não quer mais ficar na roça. Hoje, às vezes, por causa de dificuldade até de internet, de movimentação da esposa ir na cidade. Então, a gente está tendo uma dificuldade grande de mão de obra de quem está começando a trabalhar, 17, 18 anos, até 30 anos, a gente quase não tem mais essa mão de obra de reposição. E os que tem, a gente está concorrendo muito com a cidade. É difícil um cara na roça hoje ganhar menos de 2 mil, mais uma casa, água e luz, olha quanto que uma pessoa dessa ganha. Mas a pessoa não quer mais ficar quase na roça, porque a cidade traz ele os benefícios dele estar perto da cidade, perto de um shopping. Estamos tendo bastante dificuldade nisso. E ao mesmo tempo, às vezes o patrão não dá aquele valor para ele ali. Mas o que eu preciso? Eu até montei já um curso de treinamento de mão de obra. Por quê? Quando você vai entrar numa empresa, você é treinado a fazer um trabalho que você vai trabalhar na empresa. Sim. Porque quando eu chego na roça, eu tenho que saber fazer aquilo ali. Então, eu acho que o patrão poderia treinar o funcionário dele ali. Opa, eu treinei e ele não está apto. Daí é diferente. Eu tô treinando ele, mas não quer fazer aquilo. Daí não tem jeito, eu treino outro. Minha maior dificuldade que eu falo aos patrões, mas eu vou treinar ele vai embora amanhã. Mas se ele for embora, ele foi embora apto. A hora que chegar o próximo, se todo mundo estiver treinando sua mão de obra, chegar no momento que a gente tem uma mão de obra treinada. Exato. Tá? Você comentou aqui antes da gente começar, né, que alguns momentos ali você é chamado por coisas que poderiam ser evitadas, né? Bastante. Treinando esse funcionário ali na fazenda. Então, são primeiros socorros? O que você aborda nesse curso? Nesse curso, o que eu faço? Ele vai treinar toda a parte básica, como que ele auxilia uma vaca no primeiro socorro. Mas chegou a vaca tá empanzinada, qual que você fazer um remédio já para tirar? Qual que é o remédio que eu uso para dor? Eu cheguei, a vaca não consegue parir. Eu conseguiria já auxiliar ela ou tem que chamar um veterinário? Às vezes, como que eu comecei esse curso? Um cliente me ligou desesperado com uma receptora que não conseguia parir, com um parto distóxico. Daí eu cheguei rapidamente, estava perto, meia hora eu cheguei, o bezerro estava de ré, que é uma posição que eles têm medo de fazer o parto, e o bezerro morreu. Um bezerro avaliado em mais de 20 mil, e era só a posição que ele amarrava a perna e tirar, ele conseguiria salvar um bezerro às vezes de 20 mil. Então, nesse curso, ele vai aprender a fazer um parto, entender todos os remédios básicos para usar, como que ele maneja um gado rural, como que ele monta uma pistola de vacinação, aonde que eu aplico a vacina. Parece bobeira, mas é todo treinamento básico que às vezes a gente fica pensando em escolher o melhor sêmen, a melhor inseminação e o básico. Não é bem feito, né? Como que eu curo um umbigo? Às vezes você acha que é só passar um spray prata lá e curar um umbigo. Eu não queimo aquele umbigo legal com um iodo, entendeu? Então, assim, eu pego toda essa parte aí de treinamento de mão de obra. Legal. Esse é um ponto, mas também eu vejo que muitos veterinários recém-formados também querem aprender, né? Você já está há muito tempo no mercado, há 15 anos, né? Então, eu vejo que tem essa necessidade também de instruir esses alunos que estão saindo da graduação. E a graduação ela é muito ampla, né? Às vezes o aluno ele sai, mas não tem muito o jeito ali, ainda tem um pouco de receio, né? Você também dá curso para esses alunos? Os cursos que eu montei da Reprovale são todos cursos práticos. A pessoa põe a mão na massa. Todo mundo que está na faculdade acha que vai saber saindo fazer uma cirurgia, vai saber fazendo uma clínica legal, vai sair inseminando e não vai.
tá? Eu falo para eles, pode ter sido que você deu sorte na sua faculdade de fazer, mas o grosso das faculdades que eu conheço, você não vai. Porque você não tem tempo de fazer aquilo. Às vezes nem é maldade da faculdade, mas ela não tem tempo de te ensinar aquilo. Então eu pego essas brechas, eu tenho um curso de treinamento de cirurgia a campo, toda cirurgia básica, uma discórdia, nucleação, amputação, curso de inseminação, eu pego toda essa parte e eu consigo ensinar eles na prática, no dia a dia, muito menos teórica e mais prática para ele aprender a fazer. Tá? Então, a hora que ele sai da faculdade, ele está muito mais confiante como que ele entra nesse mercado aí. Muito legal. Então, é uma forma de ajudar, né, essa pessoa que está saindo da graduação. A Reprovale também, há muitos anos já fazendo esses cursos. E a gente está chegando na parte final do nosso podcast. Eu quero te agradecer imensamente pela disposição. Sei que você está na estação de monta, cada hora numa cidade, né? E só para a gente encerrar, conta um pouco como é que é a rotina do médico veterinário que está a campo. Só para o pessoal entender. O grosso que eu trabalho é com reprodução. Então, praticamente todos os serviços são agendados, né? A pessoa me liga, quero fazer um manejo reprodutivo, a gente vai lá, agenda e faz toda essa parte de diagnóstico, palpação e ao mesmo tempo já aproveito e faço a sanidade, né? Cada dia a gente está em uma cidade, eu trabalho o Vale inteiro, um pouquinho do sul de Minas e correria. Não tem horário. A primeira coisa que o cara tem que gostar na área de campo é acordar cedo. Assim, praticamente todo dia eu saio 4h30, 5 horas de casa e chego quando acaba. No começo é meio briga aqui em casa, mas depois a esposa acaba aprendendo que é seu Faz horário. parte, É né? seu horário. Mas assim, é super prazeroso. Eu acho que assim, cada dia está num lugar diferente. A gente acha que não vai lidar com gente, lida, não tem jeito. Menos do que o cara de clínica de pequenos. Mas você tá ali sempre lidando, cada dia numa fazenda diferente, cada dia passando fome ou almoçando bem em um lugar. Tem isso também, né? Às vezes um pouco mortadeira horário, é né? lindo, mas é super prazeroso. Eu acho que não trocaria por nada, não. Não sei quantos anos vou aguentar essa batidão, mas é isso aí. Roda aí na faixa de 5.000 km por mês, mas é gostoso, é gostoso. Que legal. Rafa, muito obrigado. Tenho certeza que a gente conseguiu contribuir com as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. A gente está no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram. Então, todas as plataformas para levar o conhecimento e também explicar para as pessoas que estão nos ouvindo. Não, vamos sim. Eu acho que eu que agradeço aí. Eu acho que o tempo é bom fazer. Eu dou bastante, às vezes, palestra também em faculdade. Até essa semana tem a CMVEP da Unip, da Anhanguera. Eu acho que eu já fui da faculdade, é super difícil de conseguir fazer uma CMVEP. Eu acho que tudo que a gente puder passar, a gente vai morrer, não vai levar nada. Eu acho que tudo que a gente puder ensinar é legal. Tem mesmo estágio, pra você pegar um estagiário, não é fácil, não. A hora que você fala direto, o cara te liga, Rafael, eu queria fazer estágio, tá bom, amanhã eu saio às 4. Rafael, amanhã acho que não dá, não. A hora que você fala o horário... Mas é correr atrás. Eu acho que tem muito mercado, muito campo. Vai crescer demais a nossa pecuária. Eu acredito que a gente alimente o mundo. A hora que a gente intensificar, então assim, é muito campo. Tem muita gente formando. Não, tem muito campo. Tem espaço para todo mundo. Eu acho que... Eu que agradeço aí o convite e quando precisar, tamo aí de novo, se Deus quiser. Show de bola. Muito obrigado, viu? Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Até mais!